Sendo um entregador de pizzas para várias pizzarias alguns anos atrás, tive muitas experiências com clientes estranhos ou coisas estranhas que aconteciam à noite. Mas essa noite ganha o prêmio de situação mais perturbadora e incomum. Eu estava trabalhando naquela pizzaria específica há menos de um ano. Eu trabalhava em turnos do meio-dia e durante a noite, junto com um outro colega de trabalho na maioria das vezes. Ficava ocupado basicamente até o fechamento às 2 da manhã. Então não havia muito tempo para brincadeiras, especialmente porque éramos apenas nós dois. Vou chamar meu colega de trabalho de Tom para preservar sua privacidade. Tom era alguns anos mais velho do que eu e era um trabalhador silencioso. Ele era o responsável durante os turnos da noite e fazia todas as pizzas enquanto eu fazia as entregas. Ambos atendíamos os telefonemas, dependendo de quem estava ocupado ou não. De qualquer forma, passava um pouco das 11 da noite e eu tinha acabado de voltar de uma entrega quando o telefone tocou. Vendo que o Tom estava no meio de fazer uma pizza, atendi o telefone. Um homem do outro lado da linha pediu uma pizza grande de linguiça. Anotei o pedido e perguntei se ele precisava de mais alguma coisa. O homem não respondeu por um momento e então repetiu que queria uma pizza grande de linguiça. Dessa vez, pude perceber pela forma como ele falou que provavelmente estava bêbado. Confirmei se ele queria apenas uma pizza e o homem disse que sim. Enviei o pedido e peguei a próxima entrega. Ao voltar para a pizzaria, Tom havia terminado o pedido do cara e o preparou para a entrega. Então peguei a caixa do balcão e corri para o meu carro. No entanto, enquanto pegava o pedido, notei que Tom estava me olhando de maneira estranha, como se quisesse me dizer algo, mas decidiu não fazê-lo. Mas novamente Tom era bastante quieto e de poucas palavras, então não era tão estranho. O endereço ficava a uns bons 15 minutos de distância, mas não havia tráfego nessa hora, então cheguei lá bastante rápido. A casa era normal, mas tinha muito terreno de ambos os lados, com as casas dos vizinhos mal visíveis através das árvores. Saí do carro, fui até a porta do passageiro para pegar a pizza e depois subi até a varanda e bati na porta. Alguns segundos depois, um homem apareceu e abriu a porta bem aberta. Isso não era tão estranho, mas sempre achei estranho quando as pessoas abriam a porta tão amplamente. Era apenas desnecessário. Mas o rosto dele, quando me viu, parecia muito confuso e surpreso, como se não esperasse me ver. Achando que ele estava apenas bêbado e confuso, entreguei a caixa e disse o total a pagar. Ao que ele lentamente e desajeitadamente me entregou o dinheiro, sem dizer nada. Ele segurava a caixa de pizza enquanto ficava em minha frente e olhava para ela com uma intensidade estranha. Então ele moveu os olhos em minha direção, mas não para mim. Ele olhava por cima do meu ombro, como se estivesse vendo algo, fixando seu olhar com a mesma intensidade antes de balançar a cabeça lentamente, como se estivesse dizendo não. Fiquei muito desconfortável observando aquele homem e não pude deixar de olhar para trás. Virei minha cabeça sobre o ombro direito e olhei em direção à entrada da garagem. A poucos metros do meu carro havia um homem com capuz correndo em direção às árvores. Meu coração pulou e senti meu corpo entrar em choque, tentando descobrir o que fazer. Virei-me novamente para encarar o homem na porta, mas ele imediatamente deu um passo para trás e fechou a porta com força. Tudo aconteceu tão rápido, em questão de segundos, e não me deu tempo para reagir. Com a porta fechada à minha frente, virei-me para encarar o homem com capuz novamente, mas ele havia desaparecido na escuridão das árvores. Desajeitadamente desci da varanda e corri para o meu carro, dando marcha a ré na entrada assim que pude, dirigindo de volta para o trabalho. Durante a viagem, tentei me acalmar, mas ainda não conseguia entender o que havia acontecido. Quando cheguei de volta, contei a Tom sobre o encontro, mas ele parecia ter uma reação muito pequena e apenas me disse para fazer a próxima entrega quando estivesse pronto. Fiz como ele disse, mas a caminho de volta da entrega, acabei parando e ligando para a polícia para informá-los, apenas por precaução. Eles disseram que enviariam um policial para verificar e me ligariam para me atualizar. Recebi uma ligação 1 hora depois e assim que terminei o trabalho, esperei no estacionamento para falar com o policial. Quando o oficial se aproximou do meu carro, ele mencionou que havia conversado com um homem na residência que coincidia com a descrição que eu havia dado. O cara disse ao policial que estava apenas esperando seu amigo Tom chegar, já que ele sabia que ele trabalhava na pizzaria.
Quando perguntado sobre o homem com capuz, ele não deu detalhes, dizendo que não sabia de nada e não viu ninguém. Com aquelas informações, fiquei ainda mais horrorizado e confuso. Pensei que talvez eles tivessem ligado pensando que Tom era um entregador e estivessem armando para ele para poderem atacá-lo. Isso explicaria o homem com capuz perto do meu carro e a surpresa do cara na porta. Também volto àquele olhar que Tom me deu, pensando que talvez ele estivesse prestes a me avisar de algo. Conversei com Tom várias vezes sobre isso, mas ele me deu respostas curtas e inúteis, dizendo que o cara era apenas um velho amigo e que não sabia de nada. Logo após esse incidente, mudei para outra pizzaria. Mas ainda que o horror da situação tenha ficado para trás e eu saiba que provavelmente não era um alvo específico, gostei de tentar desvendar o mistério. Ainda não sei ao certo o que aconteceu, mas foi de longe a situação mais estranha e assustadora que já vivi. Eu estava fazendo entregas de domingo à noite para ganhar dinheiro extra com o DoorDash e Uber Eats. Um amigo me mostrou como usar ambos ao mesmo tempo e ganhar mais dinheiro por hora. Um dos maiores problemas de fazer serviços de entrega é que você tem muito tempo ocioso em que apenas dirige por aí esperando por um pedido. Mas se você trabalha nos dois aplicativos ao mesmo tempo, pode eliminar todo esse tempo ocioso e estar constantemente ganhando dinheiro. Então, eu estava fazendo isso por algumas horas, correndo de um lado para o outro entre casas e restaurantes, quando recebi um pequeno pedido de um restaurante próximo, mas a casa estava longe. Esses são os piores tipos de pedidos, porque você dirige muito e recebe menos pagamento, embora esse oferecesse uma quantia grande, o que significava que a gorjeta devia ser enorme. Aceitando o pedido, peguei a encomenda e comecei a dirigir por 25 minutos até o endereço deles. Na metade do caminho, enquanto estava em uma estrada secundária, recebi uma ligação pelo aplicativo, presumivelmente do cliente. Eu atendi perguntando se era meu cliente do Uber Eats. Um homem confirmou que era meu cliente e se desculpou profusamente, dizendo que tinha feito o pedido na conta de um amigo e esqueceu de trocar o endereço. Ele disse que a casa dele estava ao virar da esquina e passou a me dar instruções, dizendo para eu fazer algumas curvas assim que chegasse à casa do amigo. Pedi a ele o endereço apenas para o caso de me perder, mas ele respondeu que me encontraria do lado de fora, esperando por ele, e desligou. Obviamente, essa situação não era normal. No entanto, eu já estava mais da metade do caminho e dei ao homem o benefício da dúvida, pois esquecer de trocar o endereço para o da casa de um amigo parecia algo plausível. Também poderia ser o fato de eu ser um cara grande que me ajudou a convencer a mim mesmo a fazer a entrega, já que não estava realmente com medo de nada. Quando cheguei à suposta casa do amigo, fiz as curvas conforme o homem havia dito e dirigi por uma rua de um bairro pouco iluminado até chegar a uma placa de sem saída, e perceber que a rua terminava apenas algumas casas adiante. Sentindo-me confiante de que havia seguido as curvas conforme o homem havia dito, parei o carro e peguei meu celular para ligar para o cliente. Justo quando estava procurando nas minhas chamadas recentes, uma batida na janela do motorista me fez pular. Um pouco envergonhado com o susto visível que levei, abaixei o vidro para cumprimentá-lo, mas quando olhei para o homem, ele estava com o rosto totalmente imóvel, sem expressão alguma. Soltei o botão da janela e imediatamente apertei o botão de travamento, o que foi seguido pelo homem colocando uma arma pela metade da janela, apontando-a para minha cabeça enquanto ele gritava algo. Ouvi vozes chamando de volta, seguidas por um grupo de pessoas correndo em direção ao carro e tentando abrir as maçanetas. Todos estavam gritando comandos uns para os outros, mas no calor do momento não conseguia entender o que estavam dizendo. Eu estava em completo choque, encarando o cano da arma desse sujeito. Se eu tivesse que adivinhar, havia pelo menos 5 ou 6 pessoas cercando meu carro. Nesse momento, nem mesmo lembro de ter qualquer pensamento, mas posso descrever apenas como uma reação reflexa, pois quando o homem que segurava a arma olhou para longe por um segundo, eu pisei no acelerador, acelerando rapidamente pela rua. Estou surpreso que o homem nem tenha soltado a arma quando ele retirou a mão da janela a tempo. Ao chegar ao final da rua, fiz uma manobra em 3 pontos, e quando voltei para a outra extremidade da rua, eles haviam desaparecido.
Não havia nenhum deles em qualquer lugar da estrada, calçada ou próximo às casas. Eles devem ter fugido imediatamente assim que comecei a dirigir. Assim que saí do bairro, liguei para o número de emergência. Esse tipo de ataque de gangue é relativamente comum por aqui, mas nunca pensei que aconteceria comigo. Embora nada tenha acontecido, ninguém tenha sido encontrado e todas as evidências não tenham levado a lugar nenhum. Considero esse evento como um tipo de chamado para acordar. Percebi naquele momento em que o homem apontou a arma para minha cabeça que ser um homem grande e confiante não significava absolutamente nada. Assumir um risco como aquele foi puramente estúpido porque literalmente qualquer pessoa com uma arma pode ter sua vida em suas mãos em um instante. Se você trabalha em um emprego como esse ou faz qualquer coisa em que encontra estranhos regularmente, tenha cuidado, pois se colocar em uma situação arriscada com um desconhecido pode ser a última coisa que você fará. Durante a pandemia, a entrega de mantimentos se tornou bastante popular. E mesmo depois, as pessoas continuaram a receber as entregas em suas casas. Eu trabalhava como separador desses pedidos e, quando estávamos com falta de pessoal, o que era praticamente o tempo todo, também fazia as entregas. Não era um trabalho ruim, na verdade eu gostava de dirigir até a casa das pessoas. Eu tinha a oportunidade de ver casas bonitas e não precisava lidar com as constantes perguntas dos clientes, então não estava reclamando. Às vezes eu recebia gorjetas, o que era bom. Na maioria das vezes, porém, eu deixava as compras na porta, tirava uma foto como prova e ia embora. Mas houve momentos em que tive a chance de conhecer as pessoas e ajudá-las a levar as compras para dentro. Um desses casos foi o de uma senhora mais velha da Sérvia, chamada Vesna, que gostava de mim. Nós nos conhecemos porque toda quinta-feira ela pedia praticamente as mesmas coisas para serem entregues em sua casa, sempre no mesmo horário. Nas primeiras vezes em que entreguei suas compras, ela nunca saía para fora, mas eu a flagrava espiando pela janela. Eu acenava um pouco, tirava a foto e então voltava para a van e ia embora. Acho que, quando ela percebeu que eu era sempre a mesma pessoa entregando suas compras, ela ficou mais à vontade. Ela começou a sair para me cumprimentar e, aos poucos, comecei a levar as compras para dentro e colocá-las em suas bancadas. Ela era bastante idosa, então eu ficava feliz em ajudar. E ela também dava gorjetas generosas. Quanto mais eu ia, mais a conhecia. Ela havia ficado viúva recentemente e morava sozinha, pois todos os seus filhos viviam longe e ela os via apenas 1 ou 2 vezes por ano durante as festas, quando podia pegar o trem. Ela também era aposentada, mas costumava ser corretora, o que explicava sua bela casa. Eu sempre esperava ansiosamente pelas quintas-feiras e essa não foi diferente. Ela havia feito o pedido na segunda-feira, como sempre, e eu iria entregar na quinta-feira seguinte. Quando cheguei à garagem, imediatamente percebi que algo estava errado. Ela não estava na porta como de costume, mas a porta estava aberta. Também notei que todas as cortinas estavam fechadas, o que era estranho, pois ela sempre as mantinha abertas para que as plantas pudessem receber um pouco de sol. Fui até a porta da frente aberta e, ao não vê-la, toquei a campainha. Esperei um pouco, mas não houve resposta. Bati algumas vezes, mas novamente não houve resposta. Então, naturalmente, comecei a ficar um pouco preocupado. Ela era idosa, então meu primeiro pensamento foi que talvez ela tivesse caído ou tido um ataque cardíaco ou algo assim. Fiquei ali parado, me perguntando o que deveria fazer. Pensei em entrar, mas também estava a trabalho e sabia que as regras eram claras. Se ninguém atendesse, eu deveria deixar as compras na varanda. Mas por ser sua amiga, decidi que o melhor seria entrar e pelo menos deixar as compras na bancada, como de costume. Afinal, a porta estava aberta. Segurando todas as sacolas nas minhas mãos, entrei diretamente na cozinha. Todas as luzes estavam apagadas e reinava um silêncio absoluto. Coloquei as sacolas na bancada e chamei o nome dela mais uma vez, mas não obtive resposta. Ao começar a caminhar em direção à saída, pensei em chamar a polícia, mas não sabia realmente como explicar que era uma emergência. Pois e se ela tivesse saído de casa? Talvez estivesse apenas visitando alguém e eu estaria apenas desperdiçando o tempo dos policiais. Eu realmente estava em uma situação estranha, mas sabia que algo não estava certo.
Porém, assim que cheguei à porta de saída, ouvi movimentos na casa, lá em cima. Por um momento senti alívio e chamei por Vesna, mas novamente não houve resposta. Ninguém veio até a porta ou me respondeu. Depois de 1 minuto parado ali, continuava ouvindo movimentos e arrastar de objetos lá em cima, o que me deixou bastante desconfortável. Decidi voltar para fora e entrei no carro. Fiquei ali por um tempo e depois de alguns minutos vi as cortinas do segundo andar se moverem, como se alguém estivesse me observando pela janela. Saí e dirigi ao redor do quarteirão, estacionando na rua. Fiquei lá bastante confuso. Não sabia se era ela que não queria ver ninguém ou se era um dos filhos dela. Também estava preocupado se deveria ou não ligar para a polícia. Segui em frente, dei uma volta no quarteirão e decidi passar pela casa dela novamente. Fiquei ali por mais um tempo até ver as cortinas do andar de cima se abrirem. Vi uma figura masculina olhando e rapidamente fechou como se tivesse se assustado com a minha caminhonete. Eu sabia que Vesna tinha 2 filhas e um filho, que faleceu anos atrás, então não tinha certeza de quem poderia estar na casa dela sem ela lá, e onde ela poderia estar. No entanto, eu já tinha ficado tempo demais e precisava voltar ao trabalho. Na semana seguinte, pela primeira vez em quase 1 ano, não houve pedidos dela. Após o meu turno de trabalho na quinta-feira, passei pela casa dela e vi um carro de polícia estacionado na garagem. Quando cheguei em casa, pesquisei o nome dela e descobri que ela havia sido registrada como desaparecida apenas alguns dias depois de eu ter estado lá para entregar suas compras. Notei que a data em que disseram que ela provavelmente esteve em casa foi no dia seguinte ao que ela havia feito o pedido das compras, 2 dias antes de eu ter ido até lá e visto aquele homem. Levei todas as informações que eu tinha para a polícia. Não sei quem era aquele homem ou se eu estive perto de passar por algo terrível também. Mas já se passaram quase 3 anos e não houve atualizações.